poderia acontecer comigo, com qualquer um dos irmãos, né? Eu costumo dizer que eu não sou pregador, mas eu gosto de falar do grande amor de Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e tremendo, né? Eu posso dizer que eu sou um milagre, né? E então eu tenho que falar da bondade de Cristo, aleluia. Pela misericórdia de Deus, de Jesus Cristo, eu já me encontro na presença do nosso Deus aproximadamente 35 anos, né? Minha esposa um pouco mais, orou por mim por cerca de 10 anos e nunca desistiu, aleluia. Quero dizer uma coisa para a igreja, já vou ler a palavra, nesta noite, aleluia. Enquanto há vida, há esperança. Não desiste dos teus. Aleluia. Não desiste dos teus. Amém? Enquanto há vida, há esperança. A minha esposa nunca perdeu a esperança. Aleluia. E conseguiu me levar para a igreja. De uma forma, aleluia, a qual me surpreendeu muito. Na época eu não entendia o que era a igreja, não entendia que era Deus. E aí eu falei para ela, se eu for na porta da igreja e o obreiro for na porta da igreja me buscar, não vai ficar bom. Oh, meu Pai querido, quando o homem é ignorante, não conhece a Deus, ele fala bobagem. Mas eu tenho uma coisa a dizer para a igreja, aleluia, que nesse dia eu cheguei à porta da igreja, cheguei até a porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu fiquei tipo paralisado, não tinha força, não tinha voz, né? E ali eu fiquei daquela forma, e o obreiro ele percebeu algo e não foi até a mim, me deixou lá. Mas eu queria entrar, não conseguia, né? E ali terminou o culto. Aí eu fui bravo com a minha esposa, porque achava que o culto acabava tarde, e ela tinha que estar em casa para fazer janta, e não estava. E ali falando com ela, e aí eu expliquei isso para ela. Ela falou, glória a Deus, Deus já está trabalhando. E se passou mais tempo, mas ela não desistiu. Não desiste dos teus. Aleluia. Aleluia, Deus. Apocalipse 11. Amém? Aqueles que... Apocalipse, capítulo 3, verso 11, tá? Aleluia, para a glória de Deus. A palavra do nosso Deus fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém, igreja? Graças a Deus, aleluia. Eu peço para o pastor Admilson repetir. Apocalipse, verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, igreja? Quem entendeu, dá um glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar batendo palma para Jesus Cristo, porque Ele merece. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Ele merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Primeiramente, tudo que eu disser aqui, neste momento, primeiramente serve aqui para o altar. Amém, igreja? Primeiramente é para nós.
A palavra fala, eis que vem sem demora. Palavra forte, né? Tremenda. E me faz, assim, me despertar. Sem demora. Irmãos, é muito forte. Sem demora, em qualquer momento, Jesus Cristo já está às portas. Com tudo que vem acontecendo, né? Olha a situação que se encontra o mundo. Maremoto, né? Terremoto. Pai contra filho, filho contra pai. E esse contra é matando mesmo, né? Filho matando pai, pai matando filho. Então, esse sem demora pode ser que não dá tempo para quase mais nada. Muitas das vezes a palavra é pregada no altar, diversas vezes, e os pregadores estão dizendo que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Mas entra aqui, sai. Eles não dão importância. Eles não estão levando a sério, né? E é uma realidade que Ele está voltando. E eu creio que será em muito breve. Essa palavra aqui em Apocalipse é uma palavra que nos alerta, para nos alertar. É uma palavra que nós vamos fazer um exame de consciência, né? Da seguinte forma, aquilo, melhor dizendo, que pode impedir nós da salvação. Toda a trajetória do crente, aleluia, na terra, toda a trajetória. Se não tem salvação, não tem sentido. Aleluia, Deus poderoso. A igreja fala comigo e fala com a igreja. Senhor nosso Deus fala comigo e fala com a igreja nessa noite. Aleluia. Graças a Deus que Ele nos alerta e nos fala nessa noite. Porque se há coisas que te impedem a ser salvo, há tempo, ainda pode ser que há tempo de conserto. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus fiel. Ainda há tempo de conserto. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o intuito de Jesus Cristo é salvar toda a humanidade. Toda a humanidade, todo mundo, o mundo inteiro. O intuito de Jesus Cristo, aleluia, não é salvar apenas 1.000, aleluia, o que 1.000, ou seja, não é apenas salvar o Brasil, mas todo o mundo, aleluia. Ainda que tem países que a palavra do nosso Deus é proibida, né? Eles proíbem de pregar lá. Mas o intuito do nosso Deus que fez os céus e a terra, esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, aleluia, criador de toda a natureza, de toda a terra, esse que nos criou, aleluia, nos moldou, né, do pó da terra. O intuito dele é salvar toda a humanidade. E a palavra está sendo pregada. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos a idade do bebê aqui. E a minha avózinha que faleceu com quase 100 anos de idade, igreja.
ela pregava a palavra para nós dentro de casa, porque nós não íamos na igreja. Então ela pregava para a gente. E ela pregava: Jesus Cristo está voltando. De Caravassuri Andarabas. Elevassuri Andarabas. Jesus Cristo está voltando. Ela pregava para nós. Aleluia. Eu me encontro hoje com 61 anos de idade. Faz tempo que a minha vozinha já foi. Aí eles perguntam, né? Mas Jesus Cristo está voltando? Desde quando eles falam que Jesus Cristo está voltando? Jesus Cristo está voltando? E nunca volta. Eles têm a audácia, né? A coragem. Eu tive coragem de falar bobagem antes de conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Que eu vou tirar um tempo, um culto, uma oportunidade que o pastor me der para me contar o meu testemunho. Então, antes de conhecer esse Deus, quando assim era chucro, ignorante, rebelde, estúpido, achava que era dono da razão, aí o Senhor me levou numa situação, que a qual vou contar uma outra hora. Então as pessoas ainda têm a coragem de dizer, mas tanto tempo esses crentes estão falando que Jesus está voltando. Caravaço. Ele fala: vem, eis que vem sem demora. Guarda o que tem de Caravaço. Aleluia, Deus maravilhoso. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não é assim? E eles repetem estas palavras. Os crentes dizem que Jesus está voltando. Eu era bebê quando dizia. Até hoje eles falam. Mas só que uma boa parte, aleluia, Deus maravilhoso, uma boa parte da minha família, eu ainda não conhecia Jesus. Essa boa parte que eu vou dizer, já se foram. Aleluia. Já se foram. Morto na cachaça, na prostituição, atropelado por carro, subindo aos lugares lá, ao lugar lá onde fica as meretrizes lá, né? Atropelado por carro. Com afogamento. Trocando tiro com a polícia. Morreu, né? E esses, Jesus já voltou para eles. Agora segue o que? Juízo. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós não estamos no tráfico, nós não estamos na prostituição, louvado seja Deus, aleluia, não estamos. Nós não estamos mais, aleluia, na beira de um bar, na beira de uma mesa de sinuca, numa roda de capoeira, se sentindo, aleluia, o maioral. Não estamos mais. Estamos dentro da igreja, aleluia. Graças a Deus que estamos. Mas muitas das vezes, coisinhas muito poucas vai impedir de nós ser salvos. Nós temos que vigiar. Muito. Vigiar muito. E eu prego para um rebanho, uma igreja, para uns irmãos, irmãs, que graças a Deus, eu enxergo isso em cada rosto. Tem vigiado bastante. Aleluia. Graças a Deus. Eu creio que quando assim ser feito a vontade do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus todo-poderoso que tirou nós lá do lamaçal do pecado, da lambuzeira, da imundícia, e nos trouxe
Aleluia, eu creio que eu vou ver todos os irmãos que estão aqui na glória. Eu tenho fé para isso. Aleluia. Igreja, aleluia. Eu disse uma boa parte antes de vir para Cristo, porque depois que eu vim para Cristo, aleluia, eu tenho lutado bastante em oração, jejum e consagração, para que o inimigo não ceifa a minha família. Aleluia. Que é uma notícia, tem dado certo. Glória. A oração tem poder, igreja. Aleluia. Não desiste do teu. Eu tive uma oportunidade aqui antes de louvar os Coríntios. E eu disse isso e repito, não desiste. Aleluia, dos teus e da sua vida. Aleluia. Quando eu vejo uma irmã ou um irmão, aleluia, contando que está desanimado porque está sendo perseguida ou perseguido, que está desanimado porque as portas fechou. Meu Deus do céu, oh Deus poderoso, eu fico triste, está desanimado, está cabisbaixo, né? Triste, porque a calúnia, muitas das vezes, as pessoas não conseguem disfarçar. A gente consegue perceber no expressar do olhar. Muitas das vezes labial. Mas eu quero te dizer, não desista do teu chamado, não desista do teu chamado, aleluia. Deus está aqui, aleluia. E o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra, Ele manda dizer para a igreja, aleluia, aleluia, não desiste do teu chamado. Aqui tem talentos de irmãos, aleluia, enterrado, barrado, parado, aleluia. E eu creio que o Senhor não se agrada, aleluia. Ele manda dizer para a igreja, aleluia, coloca os teus dons em prática, coloca a tua fé em ação, aleluia, que Ele é contigo, aleluia, as dificuldades, aleluia, Deus maravilhoso, o Senhor fala conosco nesta noite, as dificuldades, as perseguições, aleluia, meu Deus, de grande poder, o Senhor fala que Ele joga tudo por terra e é contigo. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, Ele cuida em todos os sentidos da nossa vida. Eu estava falando com um varão que teve em casa agora esses dias, um vaso que basicamente ele mora no monte lá. Eu falo, você é morador do monte, que benção. Isso é muito bom. E a gente trocando experiência, né? Aí ele falou sobre uma questão lá. Eu falei para ele, irmão, eu não sei falar por irmão quantos anos faz, não é quantos dias, quantos meses. Eu não sei falar por irmão quantos anos faz que eu não vou numa loja comprar uma roupa. Eu estou vestido. Eu estou calçado. Mas eu falei para ele, não sei quanto tempo, quantos anos faz. Uma roupa, um calçado. Aleluia. Irmão, por que você fala isso? Para honrar o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que Ele se encontra muito feliz, aleluia, pela sua pessoa aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Aí ele ficou, né, maravilhado. Eu falei, é bênção, mas isso é porque eu nunca perdi o foco. Às vezes o
o meu neto vai ficar meio constrangido, mas isso eu estou relatando aqui para os meus irmãos que vão morar comigo no céu, em Carabaçu. Aleluia, Deus poderoso. Oh, glória a Deus. Eu não perdi o foco. Por isso que essas coisas vêm acontecendo na minha vida. Teve uma ocasião, eu congregando, não culpo ninguém, não. Eu não culpo o pastor, não culpo o obreiro, não culpo parente, não. O crente, ele tem que se conscientizar de uma coisa, que quando é para ele passar pela prova, quando é para ele ser provado por Deus, ele vai ser provado e não adianta. Não adianta você murmurar. Olha, eu estou passando em certas situações, eles não estão nem vendo. Eu estou passando em certas situações, eles não querem nem saber. E essa igreja, eu estava já há 6 anos ali como pastor. E a gente congregou antes numa outra igreja grande, lá em Rio Preto, muito tempo. Ele acompanhou minha conversão, ele não saía de casa, todo dia de tarde ele estava em casa, para mim ir para o culto com ele, porque, irmão, eu fui rebelde. Mas graças a Deus que ele pelejou por mim. E aí, eu passei por uma situação em Rio Preto, depois de uma firma aberta, que eu cheguei a trabalhar com 6 pessoas, não falo funcionário não, porque lá eu não considerava assim, né? 6 pessoas, e a casa que eu morava era uma casa muito boa, e eu pagava aluguel desse salão, que era a oficina, que eu falo oficina, e eu pagava aluguel da casa que eu estava. Aí Deus me deu um privilégio de eu alugar também uma loja, porque a oficina não estava comportando aquilo que eu fazia. E eu tive que alugar a loja, e fui para lá, e fui crescendo, e fui indo, e fui crescendo. E eu nunca afastei da presença de Deus. Irmão, é muito sério isso que eu vou falar aqui. Aleluia. Talvez aconteceu comigo e vai ser só comigo. Mas da presença de Deus eu nunca mais afastei, porque a situação que eu fui abordado por Jesus Cristo, por Deus, eu nunca mais esqueço. E um vaso falou para mim: e agora você segue com Cristo, porque se você voltar, você não tem mais chance. E isso ficou gravado na minha mente, e eu fui pegando um amor imenso pela obra, pelos irmãos, pela igreja, por Deus, por Jesus Cristo, e aqui estou até hoje. Então eu não afastei da presença de Deus, mas eu afastei da igreja, dos cultos, porque aí o trabalho foi dobrando, as coisas foram acontecendo, e eu já não cultuava mais. A irmã chegou uma irmã que ela não pregava muito bem, num certo sentido, num bom sentido, como eu. Ela não pregava muito bem como eu, mas quando ela abria a boca, irmãos, meu Deus, a irmã, ela jejuava 7 dias, sem pão e sem água. O marido dela saía da casa, porque tinha medo de encontrar ela morrer. A irmã Edna, ela foi lá na minha firminha lá e falou: ó, está orando? Eu falei: irmã, eu não vou mentir, eu não estou. Você não está indo aos cultos? Não estou indo aos cultos. Mas o que você está pensando da vida? Não, eu estou bem com Deus. Eu só não estou indo nos cultos, porque eu estou tendo muito trabalho. Ela falou: ó, você pode descer rápido, o mais rápido possível.
Eu creio que eu estou falando essas coisas, aleluia, que Deus colocou no meu coração, porque alguém aqui precisa ouvir. Desce rápido, porque Deus vai fechar as portas para você. É Deus que vai fechar as portas. Não é o inimigo, o adversário, não. Eu falei, irmã, misericórdia, ela, pois é. E foi embora. E eu fiquei sem cultuar direito. Irmão, o que você está querendo dizer com isso? Sem cultuar direito não é bom. Não é bom. Às vezes você fica no teu lar, né? No conforto do teu lar, da tua casa lá. Ah, não vou no culto não. Eu sei que tem momentos, acontece comigo, tem momentos que eu não estou aqui. Mas eu estou dizendo assim, de longo tempo, não é bom. E aí, irmãos, eu passei por um vale, eu padeci. Aí onde eu estava muito bem, eu fui descarriando, fui caindo. Quebrei. Mas quebrei. Meu neto não vai se constranger, não. De comer farinha de mandioca com açúcar. É, Deus quando quer tratar, aleluia, oh glória, Deus fala com irmãos aqui, Deus fala com irmãs, Deus fala comigo, aleluia, Deus, Ele quando quer tratar, Ele faz isso. Eu voltei para a igreja a cultuar, e me estreito, mas eu nunca perdi o foco em Cristo. Eu ouvi aquilo da irmã e entendi que tudo que eu estava passando era por Deus, permissão de Deus. E quando a minha esposa ia falar alguma coisa, eu falava para ela, não murmure. Porque é Deus que está nos provando. E no momento certo, Ele vai nos exaltar. Aleluia. Aonde eu pagava aproximadamente naquela época, porque hoje já está bem mais os aluguel, aproximadamente aí, entre tudo, 4 mil por mês, eu fui morar de favor do conto. Deus está alertando pessoas aqui. Irmão, mas você desviou da palavra. Não. Eu tenho que fazer aquilo que o Espírito Santo manda. Aleluia. Passou o tempo que eu mandava em mim. Passou o tempo que eu achava, né? Esse tempo passou. Eu tenho que fazer aquilo que o Espírito Santo manda. Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. Eu afirmei na igreja os cultos. Afirmei que eu falo nos cultos. Voltei a cultuar. Passou-se uns 2 anos para voltar ao normal. Vai voltando como está agora. Só que aí Deus me surpreendeu com um carro. É um carrinho razoável, um breminho. Mas para mim é tudo aquilo ali. Me surpreendeu com esse carro lá em Rio Preto. E aí eu estava ainda na prova, porque eu creio que eu estava passando pelo processo. Aí como que eu compro um pneu? A irmã ligava, irmão, eu senti de te dar um pneu. Eu na igreja faço. Ainda não pregava não, mas eu sempre cooperei, né? Fazia a primeira parte do culto, tentando fazer algo para agradar o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele não é brincadeira não. Aleluia. E eu numa prova, e só orando. Uma vez o pastor falou para mim, a Bíblia fala contar as suas necessidades, está aqui na Bíblia, aos santos. Mas uma vez eu fui contar,
O Senhor falou para mim, é melhor você ficar quieto. No momento certo eu vou te suprir. E carabaçu. Contei com uma pessoa errada, né? E aí, eu abrindo o culto, né? Fazendo a primeira parte, chegava no final do culto, ajudava o pastor a fazer a oração para ir embora. Aí a irmã ou o irmão me cercava lá na frente. Irmão, Pai do Senhor, colocava na minha mão. Então, apóstolo da vitória aí, Vaz. Chegava em casa, aleluia. Deus cuida, irmãos. Deus cuida de você. Aleluia. Deus é maravilhoso. Era o dia do gás. O gás estava já findando. Pegava o dinheiro na mão como hoje, máximo como amanhã já terminava o gás. E Deus foi me suprindo e vendo a minha conduta com Ele. Se eu ia murmurar, né? Se eu ia reclamar. E eu quieto em oração. E aí a pessoa, quando não, Deus usava uma outra pessoa para me abençoar com uma cesta. E eu quieto só orando. Eu fui na igreja com um terno e um sapato. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Eu estou dizendo isso para honra e glória do nosso Deus que fez os céus e a terra. A tua vida nesta noite não é em vão, não, igreja. Aleluia. A tua vida nesta noite não é em vão. Aleluia. Deus tem um dia melhor para você. Glória a Deus. Por cerca mais ou menos por uns 2 anos. E eu vi o seu irmão contar no altar, pastor. Aleluia. Eu ganhei terno. Mas, bem entendido. Eu ia contar, né? Eu ganhei um sapato. Eu tenho lá em casa, lá, eu estou na mesa, estou com 10 pares de sapato lá. Eu estou com 5 ternos, cheio de fogo, de poder. A Bíblia fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, não é assim? E o teu irmão? Por ti mesmo. Eu li essa palavra em casa com minha esposa, chorei. Eu chorei porque o sapato já estava furado embaixo. Oh, glória! Aleluia! A honra e glória do nosso Deus que fez os céus e a terra. Eu estou falando isso. Aleluia! Falei com a minha esposa. E eu estava num propósito de jejum, pastor, de 10 dias. Da meia-noite às 6, meia-noite às 6, meia-noite às 6. Minha esposa falou, você vai... Eu falei, eu vou. Eu entendi o que você quis dizer, eu vou. Mas se Deus permitir, eu vou tombar. Mas em jejum e oração. Aleluia. E aí, nesse intervalo... Glória a Deus. Eu falei com Deus. Deus falou comigo, melhor dizendo. Filho...